Então, mais uma vez, agora boa noite para todos, para as pessoas que estão acompanhando esse curso depois. Nós não estamos transmitindo ele ao vivo, mas as pessoas estão assistindo depois, quem tem interesse. Nós estamos fazendo, junto com o Rodrigo, a qual estamos aguardando, ele fez esse trabalho de uma diferenciação entre espíritos maus e os espíritos sofredores. Nós vimos semana passada a questão dos espíritos maus. Ele relembrou um pouco da escala espírita, ele falou um pouco da caracterização, e nós vimos, através do caso, né, de uma obsessão curada pelo grupo de Marmande, o grupo curador de Marmande, que é um grupo que se dedicava à cura das obsessões. Nós vimos um caso do diálogo com o espírito mal. Agora nós vamos continuar com... ele vai apresentar rapidamente, segundo ele, né, outras categorias, e depois a gente já tem algumas perguntas que foram feitas, a gente quer tirar algumas dúvidas, porque hoje nós vamos encerrar esse aspecto da diferença, né, mostrando o que é um espírito sofredor e o que é um espírito mau. O espírito mau já ficou muito claro para nós no encontro passado, e em alguns textos vão percebendo, né, uma resistência à prece, o pouco interesse pelas palavras que são ditas, não estão muito abertos ao diálogo, por isso que tem que ser mais enfático, por isso que há toda uma estratégia, como já foi apresentado semana passada. Mas agora eu vou pedir para o Rodrigo continuar. Eu acho que ele parou nesse. Espíritos que não são passíveis de melhorar-se. Aí agora ele vai tratar das chamadas obsessões simuladas. Rodrigo, cadê você? Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Você pode ir já lendo o texto e já ir comentando, que aqui para nós quem aparece é só o texto, mas a palavra está com você. Obrigado, pessoal. Boa noite. Espero que a gente possa ter uma boa noite de estudos e de reflexões. Muito bem, então nós terminamos na semana passada falando sobre um exemplo de um espírito que torturava uma menina, não é isso? E nós vimos como é que se lidava com ele. Nós vamos então começar aqui hoje aprofundando um pouco mais a distinção entre os espíritos maus e os espíritos sofredores, tratando daqueles que não são passíveis de se melhorar, tá? Ou de melhorar-se. Ou seja, apresentando um pouco o que seriam essas características e alguns conselhos que a gente precisa obter, né? Nem todas as obsessões que se apresentarem para nós no grupo de pessoas que nos buscam podem ser curadas. Então é bem importante que a gente parta desse princípio. O espiritismo, ele não veio para solucionar todas as obsessões. Então, é bem importante, e esse conselho serve para nos manter em guarda contra essa, vamos dizer assim, essa empolgação um pouco irrefletida que a gente possa ter a respeito das obsessões. Então, um conselho prático que eu teria para dar a vocês, né, a partir da leitura das obras, é o seguinte: sempre que os casos eles parecerem cercados de uma neblina, ou seja, sempre que houver muitas variáveis que vocês não conseguem controlar pelo uso da razão, sempre que parecer que há muitos espíritos influenciando uma pessoa, e sempre que parecer que há muitos problemas que podem ser atribuídos a uma obsessão, é bem importante manter-se em guarda, porque isso pode ser, vamos dizer assim, a estratégia da serpente querendo nos confundir.
Então, é bem importante que a gente só se dedique a tratar obsessões que a gente possa ter alguma evidência, primeiro, de que realmente se trata de uma má influência, de um espírito sobre alguém. De preferência, se possível, que a gente pergunte isso por mais de um médium. E que a gente possa, de preferência, observar em primeiro plano, como testemunhas, o que se passa, de preferência, né? Ou colhendo essa informação com terceiros que conheçam essa pessoa. Então é uma das perguntas que uma pessoa fez, não é, que eu já respondo de antemão. Como regra geral, que a gente possa se certificar da sinceridade da pessoa que sofre, tá bem? Então, isso é bem importante. E a segunda coisa, que é sempre importante a gente considerar, é: será que há algum ganho da pessoa que sofre em permanecer nessa situação? Porque esse seria um empecilho à cura. Seria a falta de sinceridade da pessoa que sofre, ou seja, ela também precisa fazer a sua parte para que o seu sofrimento cesse, para que a obsessão cesse. Então, se ela tem algum interesse secundário, por exemplo, em ter a atenção da família, então para ela tem um ganho secundário em permanecer obsedada. Ou ela consegue algum benefício indireto. Isso já é um interesse pessoal, é um traço do egoísmo que impediria que ela se curasse, né. Então, de uma forma geral, se a gente não puder ter acesso à pessoa diretamente, que a gente possa ter acesso a pessoas confiáveis que a conheçam, para que a gente possa, minimamente ter alguma forma de controle sobre a sua sinceridade, ou sobre a sinceridade das pessoas, e se elas estão dispostas a se dedicar a essa cura com, a a gravidade que uma cura de obsessão exige, tá bem? Então, dito isso, vamos ler juntos esse texto do Dr. Demer, que é um espírito que eu sei que vocês amam, né, assim como eu, que nós sempre chamamos nas nossas reuniões, né, e esse é um texto bem importante que nem todas as pessoas conhecem. Então vamos lá. Ele se chama Obsessões Simuladas, ele foi publicado em março de 1869, um mês antes do falecimento de Allan Kardec. Vamos lá. Essa comunicação nos foi dada a propósito de uma senhora que deveria vir pedir conselhos para uma obsessão, e a respeito do qual tínhamos julgado que deveríamos previamente aconselhar-nos com os espíritos. Então veja, né, aqui nós temos um conselho, né, que não é para a gente sair nem admitindo as pessoas nas reuniões, sem uma reflexão prévia, né, nem sair nos dedicando a casos de cura que a gente não tenha uma resposta razoável dos espíritos. E sempre levando em conta aquele critério geral que eu disse. Se nós temos dúvidas ou lacunas que nos permitem suspeitar de que nem todos os problemas se devem a uma obsessão, então convém, ou às vezes você se apresenta ao grupo mais de um caso, 2, 3 casos de pessoas em intenso sofrimento, convém suspender o juízo e não se dedicar a caso algum, ou esperar por mais um tempo até que você possa ter clareza se realmente se trata de uma obsessão e se sim, se ela pode ser curada. Vamos ver o conselho do Dr. Demer. A compaixão pelos que sofrem não deve excluir a prudência, e poderia ser uma imprudência estabelecer relações com todos os que se apresentam a vós sob o império de uma obsessão real ou fingida. Então vejam que aqui nós estamos falando de dois aspectos, né? Que a compaixão, que é essa virtude triste que nasce da contemplação do sofrimento, da percepção do sofrimento, é uma virtude triste, né? Pelos que sofrem, não deve excluir a prudência. Ou seja, o que é a prudência? É a virtude que faz com que a gente escolha
os melhores meios para alcançar determinados fins. Vocês se lembram que uma das características dos espíritos superiores é a sabedoria, a ciência e a bondade no grau mais elevado? Vocês se lembram que não basta ser um espírito de bondade elevada e não ter a sabedoria? Se lembram que não basta ser um espírito de sabedoria e não ter a ciência? E que, portanto, essas 3 características são importantes para que você se torne um espírito superior? Pois bem, a prudência, ela é uma virtude necessária para que a gente se eleve na hierarquia espírita. E a prudência, ela consiste justamente nisso, na habilidade de selecionar os melhores meios para alcançar os fins. Então vejam que a compaixão é uma virtude boa, ela nos leva a exercer atos de amor, e isso é bom. Isso nos aproxima do objetivo pelo qual nós estamos na Terra. Mas ela não pode excluir a prudência, ou seja, a habilidade de escolher os melhores meios para se fazer o bem. E poderia ser uma imprudência, vejam que é um problema, né? Seria uma imprudência, ou seja, escolher meios maus para fazer o bem, seria isso. Estabelecer relações com todos os que se apresentam sob o império de uma obsessão real ou fingida. É ainda uma prova pela qual deverá passar o Espiritismo e que lhe servirá para se desembaraçar de todos aqueles que, por sua natureza, embaraçariam o seu caminho. Trouxeram, ridicularizaram os espíritas, quiseram amedrontar aqueles a quem a curiosidade atrai para vós, colocando-vos sob o patrocínio satânico. Nada disso teve êxito. Aí ele está falando, né, do ataque que os espíritas e o próprio espiritismo tiveram dos religiosos, né, do seu tempo. Ainda hoje é assim. Vamos em frente. Antes de se render, querer assestar uma última bateria que, como todas as outras, resultará em vosso proveito. Não mais podendo acusar-vos de contribuir para o aumento da alienação mental, o espiritismo era acusado de contribuir para o aumento dos loucos, né? Enviar-vos-ão verdadeiros obsedados, diante do qual esperam que fracasseis, e obsedados simulados, que vos será impossível curar de um mal imaginário. Tudo isso não retardará nem um pouco o vosso progresso, mas com a condição de agir com prudência e de aconselhar aqueles que se ocupam dos tratamentos obsessionais a consultarem os seus guias, não só sobre a natureza do mal, mas sobre a realidade das obsessões que eles poderão ter de combater. Isto é importante, e aproveito a ideia que vos foi sugerida, antes de pedir um conselho, para vos recomendar a agir sempre assim no futuro. Então vejam aqui que são nuances, né? A recomendação é que a gente procure a assistência de um espírito superior, que sejamos prudentes, que não perguntemos apenas sobre a natureza do mal, mas se a obsessão é real. E que a gente pergunte também se o obsedado é passível de cura, como essa cura vai se desenvolver, como essa obsessão vai se apresentar, conselhos para o grupo, e que a gente seja bastante rigoroso no exame das respostas. Porque vejam bem, mesmo que a recomendação seja para começar a se evocar imediatamente o espírito, nós precisamos ser bem rigorosos no exame das comunicações e nós precisamos dar tempo, porque nós precisamos do tempo para examinar a exatidão daquela resposta. Então, não agir movido por um desejo irrefletido de ajudar, mas sempre por verdades evidenciadas
pela experiência, por evidências, né? Por evidências. Então, quais são as evidências que me levam a crer que se trata de uma obsessão? Tudo bem, eu tenho a resposta aqui de que é uma obsessão, de que tem que evocar, tudo mais. Geralmente é essa a resposta, né? Quando a gente pergunta. Então a gente tem que se perguntar, e quais são as evidências? E um bom diretor de grupo, como um bom evocador, e o médium também, ele precisa se perguntar, tá, veio essa resposta, mas e se não for uma obsessão? Uma recomendação prática que eu dou a vocês é a seguinte: sempre colocar a resposta que veio do lado avesso. Sempre colocar o avesso da resposta, o negativo da resposta. Isso vai ajudar vocês a fazer reflexões. E se não for assim? E se for de outro jeito? Isso é bem importante para que vocês sempre sejam prudentes. E vamos observando. E se o grupo desejar seguir adiante nas evocações do espírito, sempre precisa ter o diretor ou o evocador, não no sentido de duvidar do espírito. É porque nós sempre precisamos manter a nossa autonomia da nossa razão. E nós sempre precisamos considerar, e se não for assim? E se não for exatamente assim? Se tiver algum detalhe que está nos escapando? Se a gente perde esse senso de investigação, nós não podemos lidar de maneira experimentada com os espíritos, né? A gente sempre precisa manter esse espírito investigador que nos dá uma certa maturidade no trato com os espíritos, tá bem? Por mais legítimas que sejam as comunicações, é frequente que os médiuns não consigam transmitir detalhes de pronto, ou certas nuances que são importantes para a condução de um caso nas comunicações dos guias. Então, um evocador, ele sempre precisa se perguntar sobre essas nuances, sempre colocar do avesso as perguntas, as respostas, sempre se perguntar se as sentenças estão completas o suficiente, se falta alguma coisa, e sempre fazer perguntas consecutivas, para a gente entender qual é a natureza do mal, qual é a situação, qual é a natureza desse sofrimento, se trata de uma obsessão e se o espírito de fato pode ser moralizado. Vamos seguir adiante. Não são, a respeito do caso dessa senhora, né? Olha só como é que termina esse conselho. Não são instruções dos espíritos que lhes são necessárias. Seria mesmo prudente afastá-la de toda a ideia de correspondência com eles. Olha só. E aconselhá-la a entregar-se totalmente aos cuidados da medicina oficial. Então, aqui o conselho, né, a respeito dessa senhora, que era realmente sofredora, mas que ele recomendou afastá-la de toda a ideia de correspondência com os espíritos e de entregar-se inteiramente aos cuidados da medicina oficial. Caberiam aí algumas perguntas, né, sobre o caso. Pode ser que Kardec tenha feito perguntas específicas sobre o caso dela. Por que é que seria prudente afastá-la de toda ideia de correspondência com eles e assim por diante? Mas ele publicou apenas essa comunicação porque ela tem nuances importantes de uma forma geral para os grupos, né? Já os conselhos mais particulares, pode ser que não coubesse aí. Poderia expô-la também. Então, vejam que aqui há nuances importantes. São os espíritos ou as obsessões legítimas que não poderão ser curadas. E por que é que elas não poderão ser curadas? Então, nós vamos percorrer agora um caminho breve, relativamente breve, para examinar os espíritos que sofrem. E aí, nós vamos voltar ao final com essa pergunta: por que é que há obsessões que não podem ser curadas? Por que é que há
espíritos que não podem se melhorar nesse momento, que não podem, que não estão em condições de ser moralizados. E qual a diferença deles para os espíritos que sofrem? Tá? Então, vamos seguir adiante se não houver nenhuma pergunta até aqui. Ou algum comentário. Vamos seguir adiante? Muito bem, então vamos seguir adiante. Não escutei, mas ouvi o pensamento. Então vamos lá. Espíritos maus versus espíritos sofredores. Então, vamos ver o que seria um exemplo de um espírito mau que é suscetível de arrepender-se. Tá bem? Então, como nós já vimos, perguntar sempre ao guia, com aquela prudência de sempre, né? Mantendo a nossa autonomia racional, nossa razão e tudo, mas consultando um espírito superior a quem nós amamos. Caso São Luís. Terias a bondade de nos dar algumas informações sobre esse espírito, já que ele não pode ou não quer dá-las? Ele havia sido evocado e ele fazia o médium rasgar os papéis, tá? Ah, então, eles perguntaram a São Luís. Aí olha a resposta. É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Vejam que aqui nós temos a mesma linha de respostas do estudo anterior. Nós, para ajudar alguém, precisamos ter uma visão realista de quem essa pessoa é. E isso implica em reconhecer as deformidades da sua alma e as suas virtudes. Tá bem? Mas nós precisamos ter uma visão de quem a pessoa é para ajudá-la a se tornar quem ela deve ser. Mas tudo parte de um reconhecimento de quem ela é, tá? Então vamos lá. É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Então vejam que ele é da pior espécie, ele é um monstro. Tá bem? Um monstro. Então nós já temos aí as características, né? Vamos ler a próxima. Há muito que morreu como homem? Vejam que eles estão querendo saber se esse espírito existiu. Que é uma coisa importante para nós quando os espíritos maus se comunicam espontaneamente. Nós precisamos saber se eles existiram, se não são atores, porque como nós não vemos, se a gente tem dificuldade em crer nas pessoas que vemos, que dirá nas que não vemos, tá? Então nós sempre precisamos partir desse princípio. Eles gozam do dom da invisibilidade. Portanto, a gente precisa se certificar. Será que essa pessoa de fato existiu? Ela é quem diz que foi? Né? Aí ele diz: procurar informações. Foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Então vejam, aí é uma indicação, não é? A se perseguir de uma investigação. E vai ser confirmado depois. Mas não, nós sempre precisamos confirmar essa informação com o andamento do estudo. Não que nós vamos ter com os nossos guias uma relação de desconfiança. Não é isso. Nós confiamos neles. Mas há dificuldades no relacionamento com eles através de um médium, que pode ter dificuldade para captar o pensamento, pode haver uma interferência de outro espírito, por muitas razões. Então, nós sempre vamos checando passo a passo aquilo que vai sendo dito. Vamos checando. Esse trabalho é bem importante para um evocador que quer se tornar experimentado e para um médium que quer se tornar um médium experimentado. Lembramos lá o que Kardec diz sobre os médiuns experimentados. São aqueles que são hábeis na distinção entre os bons e os maus espíritos.
Então essa é uma característica importante a ser desenvolvida, né? Um distanciamento crítico das comunicações para se examiná-las com sangue frio. Vamos passar adiante. Aí a pergunta, olha só: podeis descrever o gênero de sofrimento que experimenta? Aí a resposta: ele está persuadido de que terá que ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada, e qualquer comunicação com outro espírito foi interdita. Na terra, só pode ficar naquela casa, e quando no espaço, nas trevas e na solidão. Então vejam que mesmo esse espírito sendo um monstro da pior categoria, ele não consegue deixar de sentir o sofrimento que ele experimenta. É uma experiência muito parecida, não é a mesma, porque aqui ele não tem um cérebro, mas é a mesma experiência de uma pessoa traumatizada, uma pessoa que viveu um trauma maciço. Então, já trabalhei com pessoas que perderam todos os membros da sua família num desastre. Isso é um trauma. E ela não consegue deixar de pensar nisso. Então, é uma experiência aproximada de um trauma. Ele não consegue. Ele cometeu um grande mal e ele sente esse mal continuamente. Ele sente esse mal em toda a sua alma. E ele o revive, o revive, o revive. É uma experiência traumática. Isso é muito comum, por exemplo, muito comum, em pessoas que foram à guerra e que mataram uma pessoa do, do exército do outro lado, né, do exército inimigo, do adversário, ou que por uma ação ou omissão contribuíram para a morte dos seus companheiros de guerra. Elas voltam com uma experiência de profundo fracasso. Né? Então, na verdade, aqui é o seguinte: ele cometeu um crime horrível e não para de pensar no que fez. Não consegue parar de pensar no que fez. Tá? Uma experiência de ter sido um sujeito horrível, um verdadeiro monstro, né? Porque foi o que ele fez, é o que ele foi, um monstro. Vocês vão ver o que ele fez, como ele matou a pessoa, realmente ele se monstrualizou, né? Então vamos seguir adiante. Aí olha só, eles estavam evocando, então evocaram esse espírito várias vezes, na sociedade ou fora dela, então vamos ver a resposta que foi dada pelo espírito familiar. Podes dizer algo a respeito do espírito de Castelnaudary? Evoque-o. Aí a pergunta: ele é mau? Vejam as perguntas. E olhe que eles já tinham perguntado a São Luís, mas agora eles evocam outro espírito para refazer as perguntas, talvez por outro médium. Nós podemos fazer isso. Aí olha a resposta. Eles já haviam respondido, né? Sobre as naturezas do seu sofrimento e tal. Ele é mau? Verás. Verás. Vocês vão, observem. Essa é a resposta. Observe. Há vários motivos pelos quais ele pode estar respondendo assim, tá? Nós vamos ver em seguida. O que é preciso fazer? Olha a sua resposta. Essa é uma resposta que eu digo que poderia viver num quadro assim, na nossa vida. Você pode colar essa resposta no seu banheiro. Olha só. Não lhe falar se nada tens a dizer-lhe. Meu Deus, essa é uma resposta. Então, vamos seguir. Se lhe falarmos para lamentar seu sofrimento, isto lhe fará bem? Aí a resposta: a compaixão sempre faz bem aos infelizes. É um espírito que está respondendo e ele está muito mais preocupado em incentivar-nos, né, a evocá-lo e a ajudá-lo, e também que a gente se acerque dele com muito cuidado, que é como a gente deve se acercar de alguém que sofre. E se a gente não tiver o que falar, que a gente se cale, né?
Então isso é bem importante, porque é como se fosse uma fera ferida, para a gente não lhe aumentar o sofrimento, né. Então, vamos seguir adiante. Eh, então, o espírito vai sendo evocado, né, e aqui é uma recomendação importante a respeito da prece aos espíritos suscetíveis de se arrepender. Vamos lá. Malgrado a sua inferioridade, esse espírito sente os bons efeitos da prece. Por quê? Os espíritos maus, eles repelem o efeito da prece. Eles repelem a prece. Eles até a percebem, mas eles a repelem. Aqueles pensamentos que lhes chegam através de um fluido, eles são repelidos. É como uma ligação de alguém que os ama e eles sempre recusam atender essa ligação, tá? É essa a metáfora. O mesmo vimos quanto a outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Eles às vezes sentem a prece, mas eles a repelem, tá? Como é que os espíritos mais esclarecidos, de natureza mais desenvolvida, mostram completa ausência de bons sentimentos? Riem-se de tudo quanto de há mais sagrado. Uma palavra, nada os toca e nunca deixam o seu cinismo. Aí ele diz o seguinte: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Aquele que, levado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus desvios, ainda os exagerando, como fazem os espíritos infelizes, sobre esses nada pode a prece, e nada poderá, senão quando um clarão de arrependimento neles se manifestar. Para eles, a ineficácia da prece é um castigo. Ela só alivia os não totalmente endurecidos. Então, aqui nós temos uma boa deixa para diferenciar um espírito suscetível de arrepender-se, como é o caso do espírito de Castelnaudary, e o espírito que nós vimos na semana passada. O espírito que nós vimos na semana passada, aliás, que também era suscetível de arrepender-se, mas era mau, que é o seguinte: os guias ali, naquele caso, indicaram que se tratava de um espírito mau. E nós vimos que ele anestesiava a sua dor. Mas ele estava pronto para deixar essa anestesia. Há espíritos maus que não estarão prontos para essa tarefa. Que não estarão prontos para essa tarefa. Então, os guias vão dizer isso a você. E se você quiser confrontar essa informação, você pode evocá-los, inclusive. Nós já tivemos, o Cícero já participou algumas vezes, há muitos anos atrás, sessões para evocar espíritos que nós sabíamos que não eram suscetíveis de serem moralizados, de serem se emendar. E o nosso objetivo com eles era aprender com eles, tratá-los como iguais, mas espíritos maus que não eram passíveis de moralização. Nós já conversamos com alguns desses, né? Agora, vejam que é o seguinte: há espíritos maus que são passíveis de se moralizar, como é o caso de Germaine. Como é que nós sabemos disso? Os guias vão nos dizer. E a contraprova da experiência também. Porque é o seguinte: quando é que a gente sabe que eles começam a se moralizar? O sinal é claro, é o seguinte: eles fazem a dor para o outro, mas eles começam a sentir a dor que eles causam no outro. Então, Germaine, ela começou a sentir a dor que ela causava na menina. E ela começa a dar sinais de que começava a perceber a dor
e a entrar em contato com a dor que ela causava na menina. Esse espírito já é diferente. Ele já sente toda a dor que ele causou em alguém. Só que ele ainda não se arrependeu, é como diz São Luís ali, é o clarão do arrependimento. Ou seja, é como se fosse o sol que começa a nascer, a despontar, mas ainda o sol não está nascido completamente. Ele não se arrependeu inteiramente. Então, aqui nós temos um espírito que fez o mal, mas sente em sua alma todo o mal que fez. E não consegue deixar de senti-lo. Germaine não. Ela fazia o mal mesmo, ela torturava alguém, era um espírito torturador, mas não entrava em contato com o mal. Ela era cínica, ela enganava, ela mentia, e ela não entrava em contato com o mal que ela fazia. Esse espírito não. Ele revive a cena, isso significa que ele está absorto pelo mal que ele fez. Isso ainda não é arrependimento. A característica do arrependimento é quando o espírito, ciente do mal que fez, deseja uma nova experiência para reparar o passado. Ele já não está mais absorto pelo mal que fez. Então, se você tem um espírito que está tomado, ele sente todo o mal que fez na sua consciência, esse é um espírito que sofre. Mas para que ele se torne um espírito arrependido, ele precisa já desejar fazer alguma coisa disso que ele sente. Entenderam a diferença? Então, os espíritos maus fazem o mal sem senti-lo, anestesiando a própria alma. Os que sofrem fazem o mal sentindo-o. São tomados pelo mal que fazem, que fizeram. E podem continuar fazendo esse mal eventualmente. Ah, não é? A gente segue fazendo mal às pessoas às vezes que a gente ama. É uma característica do espírito imperfeito. Então, podem ter feito ou podem seguir fazendo, mas sentem em sua alma os efeitos disso. Não neutralizam esses efeitos por meio de artifícios mentais, por meio do orgulho bem empedernido que os impede de ver o que fazem. Já você vai ter os espíritos maus, um pouco distinto da Germânia da semana passada, que permanecem no mal e que não são sujeitos de fazer essa passagem, pelo menos momentaneamente. Eu não sinto mal, vou fazer alguma coisa a respeito com arrependimento. Não. Eles ainda não são suscetíveis de fazer essa passagem e estão muito anestesiados da sua dor. Não são capazes ainda de entrar em contato com essa dor. Por recursos protetores, né? Que lhes impedem de fazer mudanças. São mecanismos de defesa. Se apegam a essa imagem que eles construíram de si mesmos e não se desfazem dela tão facilmente. Esses ainda vão precisar de provas ainda mais rudes. Por isso que reencarnam e são sujeitados a expiações até que eles entrem em contato com esse mal. Enfim, essa é o quadro geral. Alguma pergunta até aqui? Sei que há. Não escuto vocês, mas escuto. Será que há? Tem alguma pergunta?
Vamos então voltar? Vamos seguir adiante? Podemos voltar para a apresentação do slide? Então, isso é bem importante. Então, vamos lá, são 3 categorias. Uma dos que são maus, suscetível de se tornarem sofredores, de fazer essa passagem, né? Uma dos que são maus, que não são suscetíveis dessa transição, de se tornarem espíritos sofredores, como os criminosos arrependidos, por exemplo. E daqueles que são sofredores suscetíveis do arrependimento, tá bem? Então, é essa transição que nós precisamos observar, tá? Vamos passar adiante. E aí, né, uma coisa que nós já sabemos, mas uma pergunta que eles fizeram a São Luís em 60, que Kardec inclusive aproveita para o Livro dos Espíritos e para as outras obras. Quando vemos um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, há alguma razão para nos abstermos de orar por ele? Não, de maneira nenhuma, pois cedo ou tarde ele poderá vencer o seu endurecimento e despertar nele sentimentos salutares, né? Aí, o dever de orar pelos espíritos. Agora, vamos seguir adiante. Pode passar. Não, voltar uma casa aí. Pode voltar. Isso, isso. Muito bem. Vamos ver então um pouco agora do diálogo com esse espírito, para a gente ver como seria o diálogo com um espírito que sofre. Se antes o objetivo era confrontar o seu cinismo, e ajudá-lo a desmontar um pouco essa imagem que ele cria, para que ele entre em contato com o seu sofrimento, aqui nós não precisamos fazer esse trabalho. Ele pouco precisa ser confrontado. Por quê? Porque ele já está em contato com a sua dor, tá? E mais do que isso, ele está em contato continuamente com a sua dor. Esse, vamos dizer assim, é excessivo. Então, na verdade, o nosso trabalho é ajudá-lo a voltar-se ao caminho do meio. Vocês se lembram disso? Então, é assim, é como se fosse uma linha. Um sente de menos, o outro sente de mais. Nós vamos precisar ajudar, não é, como Kardec diz, o equilíbrio da razão e do sentimento, tá bem? Então, nós precisamos ajudar os espíritos nesse sentido. Então, se o mal, ele precisa ser confrontado para entrar em contato com a sua dor, esse aqui já está em contato em demasia. Ele vai precisar de preces, mas também do apelo à razão, para que ele possa, enquanto um você vai apelar ao coração, esse aqui você vai apelar à razão. Não que o outro você não use a razão para chegar ao coração. Você vai usar a razão para chegar ao coração, mas o objetivo vai ser alcançar a sua vulnerabilidade, o lado mais frágil do seu coração, por onde você vai penetrar para ajudá-lo a entrar em contato com a sua dor, tá? Então vamos lá, evocação. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, agora podes deixar a casa de Castelnaudary quando quiseres. Permitem-me, porque aproveito vossos bons conselhos. Uma das punições a que ele estava exposto era viver continuadamente o seu sofrimento sem poder sair da casa onde ele cometeu o crime. Ou pelo menos ele assim o acreditava, né? Ele assim o acreditava. Ele foi evocado, ele veio até a França, ele estava numa reunião de homens na França, mas ele ainda acreditava que estava dentro da casa. Isso é uma experiência muito próxima de um trauma, né? De uma exposição demasiada a uma experiência de crise. Ele estava tomado por um sofrimento, mas ele ainda não havia se arrependido. Então, quando ele começa a dar passos nesse arrependimento,
Vejam que ele já deixa um pouco essa ilusão criada pelo seu pelo pelo pela dor na sua alma, né, essa ilusão de que ele está lá, ele não está, agora ele está aqui conosco. Experimentas algum alívio? Começo a ter esperanças. Vejam que é interessante, né, porque essa é uma lição importante, a esperança, ela não é só um sentimento, a esperança é alguma coisa que a gente faz. Então ele começa a ter esperança. Se pudéssemos ver-te, sob que aparência te veríamos? Ver-me-eis de camisa e sem punhal. Ele só se via com um punhal, né? Por que não terias mais o punhal? Que fizeste dele? Eu o maldigo. Deus me poupa sua vista. Ele tinha a ilusão de que ele estava com a camisa e com o punhal continuamente, né? E até o médium vidente o viu dessa maneira, né? Tão forte era a sua ilusão. Vamos seguir adiante. Quereis não, sim. Então, nós já acabamos, né, esse caso, né, do espírito que sofre. Desse caso, eu recomendo que vocês leiam, né, O Espírito de Castelnaudary, porque ele é um exemplo claro de um espírito que fez o mal, que matou alguém em condições absurdas, que fez o mal, mas que não deixava nenhum momento de sentir o mal praticado. Então ele realmente era um monstro, um espírito das piores situações, né, mas que estava sofrendo demasiadamente, tá bom? Quereis dar-me alguns detalhes sobre vós? Esse aqui já é outro espírito, outro exemplo que eu quero mostrar a vocês, de Lisbeth, um espírito que sofre. Então, vamos observar como é que são as perguntas feitas e as respostas. Vamos lá, mais um exemplo. Temos aí mais alguns minutos. Estamos perto do fim. Quereis dar-me alguns detalhes sobre vossa posição e a causa de vossos sofrimentos? Veja bem, que pergunta importante, né? Olha só, ela é uma pergunta pouco paternalista. Ela é uma pergunta que responsabiliza o espírito. E, ao mesmo tempo, é uma pergunta extremamente bondosa. Mas veja, nós estamos perguntando assim: tem algum detalhe sobre a sua posição e a causa dos seus sofrimentos? Imaginem a gente fazendo essa pergunta para alguém que chega para nós sofrendo. Tem uma pergunta que o Freud fazia aos seus pacientes, que eu acho interessante, que nós poderíamos fazer, essa pergunta, que é assim: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se causa? Quer dizer assim, o que você faz que contribui ou que contribuiu para onde você está agora? Olha que pergunta curiosa, né? Olha que pergunta curiosa, que ajuda o espírito a fazer reflexões. Aí olha a resposta: ser humilde de coração, submissa à vontade de Deus, paciente nas provações, caridosa para com o pobre, encorajadora para com o fraco, quente de coração para com todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que aguento. Então vejam que aí ela está dizendo, enumerando todas as virtudes que eram opostas aos vícios que ela teve, né? E você já consegue também entender quais são as causas do seu sofrimento, né? Ela já enumerou todas as causas do sofrimento, de uma forma bem inteligente. Então vejam que os espíritos sofredores, eles podem ser bastante inteligentes e têm raciocínios bastante elaborados, né? Porque às vezes a gente lida com os sofredores como se eles, ou com os maus, como se eles fossem seres brutos.
mas eles podem ter raciocínios extremamente bem elaborados. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastam, pareceis lamentá-las. Vosso arrependimento deve aliviar-vos? Vejam bem, qual é o nosso trabalho em relação aos espíritos sofredores? Vocês se lembram do esquema que eu fiz? Mental aqui? Ajudá-los a, a levá-los ao arrependimento. Os maus, se forem passíveis de serem moralizados, nosso trabalho é levá-los à categoria dos sofredores primeiro, para se arrependerem depois. É esse o trabalho que a gente vai precisar fazer. Ajudá-los a entrar em contato com o sofrimento, a se livrar das suas defesas de cinismo, mentira, falsidade, orgulho, prepotência e todas as outras más paixões, para que entrem em contato com o seu sofrimento. E depois ajudá-los a se arrependerem. Ou ao mesmo tempo, mas eles precisam se tornar sofredores, eles precisam sentir em toda a sua alma o mal que fizeram. Tá? Não dá para pular essa etapa. Não dá para pular essa etapa. Tá? Senão a gente não se arrepende. O arrependimento produtivo diz. Aliás, a resposta: não. O arrependimento é estéril quando não é senão a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o pesar de ter ofendido Deus e o ardente desejo de reparar. É o que nós falamos, né? No Livro dos Espíritos, eu não me lembro a questão mais, mas ele diz, né, Kardec diz qual é o sinal de que um espírito se arrependeu. Ele deseja uma nova encarnação. Então ele deseja reparar o mal cometido, tá? Ela diz: ainda não cheguei lá, infelizmente. Recomendai-me as preces de todos os que se dedicam aos sofrimentos. Preciso delas. Então vejam que aqui ela é um espírito que sofre. É um espírito que sofre. Ainda não se arrependeu. Tá? Senão já seria da categoria dos espíritos arrependidos. Né? E pode eventualmente passar até a categoria dos espíritos medianos. Mas não é o seu caso. Aqui ela ainda sofre. Então, é uma característica dos espíritos que sofrem. Eles sentem o mal que fizeram, sentem e às vezes são tomados pelo mal, mas não se arrependeram. Então vejam que as perguntas têm essa função de conduzi-los ao arrependimento. Vamos seguir adiante. Mais uma. Quereis dar-me alguns detalhes sobre vossa última existência? Vejam a mesma linha das perguntas da anterior. Nós precisamos nos certificar de que o espírito, no caso a Lisbeth, existiu. Claro, se ela não for evocada por alguém, mas se ela se comunica espontaneamente, a gente precisa saber quem é ela, por que ela veio, que ela nos dê informações sobre a sua vida, eventualmente para a gente checar se essa pessoa existiu, tá? E para que a gente também possa fazer observações sobre as consequências da sua existência terrena no mundo dos espíritos, tá? Então isso é importante. Aí veja que o espírito diz: o espírito mostra uma grande indecisão em responder a esta pergunta e algumas das seguintes. E aí a gente precisa encorajá-la. Conte para nós quem foi você, o que você fez, quem foi você na Terra. Aí ela diz: nasci numa condição elevada. Tinha tudo aquilo que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui sedutora, indiferente e dissimulada. Nobre, fui ambiciosa. Humilhei com meu poder aqueles que não se prosternaram suficientemente diante de mim, e humilhava ainda aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor humilha também, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Então ela contou quem ela foi. E vejam que ela sente o seu sofrimento. Ela está em contato com ele. É isso que a torna um espírito
sofredor. Estar em contato com o próprio sofrimento e sofrer o próprio sofrimento, tá bem? Sofrer o próprio sofrimento. Vamos adiante. Aí, nosso trabalho é moralizá-la, né? E não há outro caminho para a moralização senão a fé em Deus. É a principal coisa que a gente precisa trabalhar para ajudar alguém a se arrepender, é apresentar Deus, tá bem? Esse é um passo bem importante para o arrependimento. Um espírito que já está tomado da própria dor, para que ele se curve sobre si mesmo e deseje algo de melhor, ele precisa ter esperança e fé de que isso é possível. Para que ele se movimente em direção ao futuro, esse futuro precisa ser apresentado a partir da perspectiva de Deus, tá bem? Deus é demasiado bom para condenar suas criaturas apenas eternas. Esperai em sua misericórdia. Veja bem que é bem importante que a gente comece a apresentar a esses espíritos a perfeição dos caracteres divinos, tá? Bem importante. Pode haver um termo para isso, dizem-no. Mas onde? Procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento sempre, sempre, sempre. Vejam que esse espírito está tomado, ele sofre o próprio sofrimento, né? Diferente dos maus que não sofrem o próprio sofrimento. Como viestes aqui hoje? Um espírito que me segue com frequência me conduziu aqui. Vejam que o dialogador aqui é bem hábil. Ele está apelando para Deus e para os espíritos. Há espíritos bons ao seu lado. Então, nós precisamos usar esses recursos, apresentar a Deus e aos espíritos. Há quanto tempo vedes esse espírito? Aí a resposta: não há muito tempo. E há quanto tempo vos dais conta das faltas que cometestes? Aí, após uma longa reflexão, ele diz: sim, tem razão. Foi quando o vi. Olha que resposta brilhante, né? A gente tem que agradecer esses espíritos tanto, né? Pelas respostas que eles nos dão, porque olha que coisa interessante. O espírito, ele não respondeu a pergunta, mas ele entendeu o que o evocador queria com a pergunta, que é o mais importante no fundo, né? Então, vejam o que está por trás da pergunta. É: quando você se dá conta das faltas que cometeu, é um passo de sinceridade importante. Você está deixando de ser mentiroso em relação a si mesmo, a se auto-enganar, né? Porque o espírito mal, mesmo, tomado pelo mal em última análise, ele mente a si mesmo. Ele não sofre o próprio sofrimento. Ele anestesia a dor. Por isso ele segue fazendo mal às pessoas como uma forma de lidar com a sua dor. A dor que ele não consegue enfrentar em si mesmo é mais fácil produzir do lado de fora, tá? Então, aqui, vejam que o evocador ele está querendo conduzir o espírito a um raciocínio, que é o seguinte: se um bom espírito apareceu quando eu me dei conta das faltas cometidas, significa que esse foi um movimento que me aproximou da felicidade. Se eu conseguir dar esse movimento, eu posso dar outros. E eu não precisarei fazer isso sozinho. Eu terei um bom espírito para me assistir. Vejam que coisa importante está aqui nesse pequeno diálogo, que é justamente o passo a passo que nós precisamos fazer para ajudar alguém a se arrepender. Deus e os espíritos bons. Tá bem? Vamos seguir adiante. Não compreendeis agora a relação que existe entre vosso arrependimento e a ajuda visível que vos presta vosso espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus, e como objetivo o seu perdão e a sua infinita misericórdia. Então, olha que tocante, né? Ele está apresentando Deus e os anjos. Oh, como eu gostaria
Creio poder vos prometer, pelo nome sagrado daquele que nunca permaneceu surdo à voz de seus filhos em perigo. Chamai-o do fundo do vosso arrependimento e ele vos ouvirá. Esse é o evocador, né? Aí a resposta: não posso, tenho medo. Vejam que o espírito está tomado do seu sofrimento. Ele ainda não se arrependeu, ele está a ponto de se arrepender, mas não se arrependeu. Oremos juntos, ele nos ouvirá após a prece. Ainda estais aqui? Sim, obrigada. Não me esqueças. Vinde aqui inscrever-vos todos os dias. Ao médium, né? Sim, voltarei sempre. Voltarei sempre. Pode seguir adiante. O guia do médium. Nunca esqueça os ensinamentos que tiras dos sofrimentos de teus protegidos e, sobretudo, das causas desses sofrimentos. Que elas vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos, né? E aí ele dá conselhos, né, para que o médium nunca esqueça desses ensinos em relação a esse espírito. Algo muito comum, que os médiuns se dedicassem a moralizar os espíritos sofredores em casa, né, e a ajudá-los. Então, isso é bem importante. Uma tarefa que os médiuns ainda podem se dedicar hoje, se desejarem. Uma tarefa nobre, né? Vamos seguir adiante? Aí os conselhos finais do anjo, né? Para que os médiuns se dediquem a essa tarefa, porque benditos serão os seus esforços. E é uma forma de contribuir para o progresso, com certeza. Vamos seguir adiante? Então, para que a gente possa, chegando à conclusão, né, e para dar tempo de algumas perguntas e reflexões de vocês, eu acho que eu já fui respondendo durante, mas eu quero fazer uma resposta um pouco mais elaborada, de poucos minutos, sobre essa pergunta. Fazer os outros sofrerem é uma forma de sofrimento? Sim e não. Sim e não. Porque há a experiência daqueles que fazem os outros sofrerem e não sofrem o próprio sofrimento, que o vivem como uma ausência. E a única forma de lidarem com essa dor é produzindo a dor no outro. Então eles estão completamente anestesiados dessa dor. E entre essa categoria há dois tipos, em linhas gerais: aqueles que são suscetíveis ao arrependimento e aqueles que não são, por hora, suscetíveis a esse arrependimento. Que é o que o Dr. Demer diz, que vão nos apresentar obsessões que não poderão ser curadas nesse sentido, de que podem haver espíritos, obsessões reais, que são produzidas por espíritos que não são suscetíveis de arrependimento. E geralmente, quando você se depara com espíritos que não são suscetíveis de arrependimento, isso também fala da pessoa que sofre a obsessão. Porque isso precisa falar do caráter da obsessão e do momento em que ela está. Porque o espírito, quando começa a se sentir cansado, quer dizer que ele já começou a entrar em contato com o seu sofrimento. E isso também fala da pessoa que é obsedada. Para que o espírito comece a entrar em contato com o seu sofrimento, alguma coisa precisa ter acontecido nessa relação. Que a gente vai precisar entender que a pessoa obsedada está fazendo algum movimento que começa a tocar o espírito, a entrar em contato com a sua dor. Tá? Então é bem importante que a gente perceba isso. Uma obsessão, ela pode não ser curada pelo caráter mau do espírito, mas porque essa relação ainda não tocou ambos os lados por alguma razão. Então a gente precisa ficar atento a isso, né? Talvez o obsedado não esteja pronto para viver sem esse sofrimento. Talvez ele ainda precise dele também para ser tocado e entrar em contato
com a sua dor. Como vimos, não basta só sofrer, é necessário se arrepender. Então, isso é importante. Então, entre a categoria dos espíritos maus, você vai ter esses dois: aqueles que não estão passíveis de se arrepender, não estão passíveis de se tornarem sofredores e se arrepender, e aqueles que estão passíveis de fazer esse movimento. Como é que você vai identificar que, na sequência das evocações, você vai ver que ele passa a sofrer o próprio sofrimento, a entrar em contato com a sua dor. E você percebe isso de duas maneiras. A primeira é porque ele involuntariamente dá sinais disso. Ele fala da sua dor, ele começa a mencionar o, os sentimentos dele de uma forma mais sincera, mais congruente com o seu comportamento. Então, por exemplo, quando ele começa a se tornar reticente em fazer mal ao obsedado, e ele começa a falar da sua dor, você tem um comportamento congruente com uma fala. Então, isso dá sinais de que ele começa a entrar em contato com a dor, de que ele começa a sair dessa anestesia voluntária a que ele se entregou. E ele começa a se tornar progressivamente um espírito sofredor. É isso que você precisa se concentrar. Primeiro, ajudá-lo a tirar essa máscara que o impede de sofrer, o próprio sofrimento. Então, ele sofre, mas ele não pode sofrer o próprio sofrimento. Para que ele sofra o próprio sofrimento, ele precisa fazer o outro sofrer. Vocês me entendem? É um jeito de sofrer o próprio sofrimento através de outra pessoa. É quase como uma terceirização do sofrimento mesmo. O único jeito de sofrer é fazer o outro sofrer. É uma forma compulsiva, é uma compulsão de lidar com o sofrimento. Eu vou lá e torturo todos os dias a menina. Ao fazer isso, quanto mais eu me dedico a essa função, mais eu me anestesio do meu próprio sofrimento, tá? Então, isso tem essa função de distração. Eu me distraio e evito e vou anestesiando cada vez mais até que isso, como nós vimos no caso da Germaine, a menção ao fato de que ela torturava uma pessoa todos os dias lhe era indiferente. Mas pouco a pouco nós vimos que os guias estavam certos, que realmente era uma obsessão passível de cura, que o espírito poderia se arrepender, porque pouco a pouco ela foi entrando em contato com a sua dor. Diferente de um espírito que não faz essa operação. Se ele não vai entrando em contato com a sua dor, de duas uma, ou você está sendo enganado, um outro espírito se substitui ao evocado, que é o caso, por exemplo, você evoca uma sessão, ele está numa situação. Na outra, ele está rigorosamente na mesma situação. Na outra, ele está rigorosamente na mesma situação. Você pode estar enfrentando dois problemas. É um espírito que não é passível de se melhorar. Então você foi enganado nas informações dos guias, que lhe disseram que era possível a cura. Pode ser. Ou dois, pode ter um outro espírito se substituindo para fazer você perder tempo. Então, essas duas hipóteses existem. Queria abrir agora, então, para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma consideração a fazer. Não, a gente vai abrir para prece, né? Tá bom. Desculpa, Rodrigo, para prece, porque as perguntas vão ter que ser colocadas e as respostas no grupo por conta do horário. Agora, eu Tá. queria que vocês lembrassem que semana passada faltavam 10 minutos e ele disse que terminaria. Vocês lembram, né? Viu isso aí? Mas infelizmente eu não posso abrir para as perguntas, mas ele vai responder. Tem algumas perguntas lá no grupo, você Vão responde. ser respondidas. Pode responder por áudio, se quiser, faz as citações de textos, mas aqui a gente está com os PowerPoints para ler. Tem perguntas maravilhosas. Eu exploraria muito a ação
do anjo da guarda, no caso da Lisbeth, porque esse espírito que ela vê é o anjo da guarda dela. Quando a gente se arrepende, começa a pensar, o anjo da guarda vem dar apoio, e vejam que ela não percebe como o anjo da guarda, como se imagina, né? Assim, ixi, é um espírito. Ixi, foi ótimo, né? Um espírito de luz, uma coisa. Não, é de uma humildade. Os anjos. Por isso que eu digo, a maioria dos espíritos nem reconhece o seu anjo da guarda, porque os anjos da guarda não vêm com estrela na testa para dizer, olha, eu sou. É de uma humildade. É de uma humildade total que o espírito nem reconhece, mas quando ele começou a reconhecer as suas próprias limitações e dificuldade, começou a ver o espírito. E olha que sacada genial, né? Dá para explorar muita coisa. Quando ele diz assim, falando de Deus, eu sofro sempre, 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 sempre. E o Espírito não, e o evocador maravilhosamente não foi aliviar a dor de quem sofre sempre, sempre. Fez com que ele percebesse que ele não sofre sempre, sempre, sempre. Quem lhe trouxe aqui, aí quando eu reconheço, aí eu vejo aquele. Então ele não sofre sempre, sempre, sempre. Mas a gente diz que sofre sempre, sempre, sempre. E nem percebe o alívio que está do lado. É maravilhoso o estudo, tem que se debruçar. Do Castelnau dá, é maravilhoso. Cada nuance, Germain, mas fica aqui claro, agora todo mundo já está sabendo, né, esse trabalho que o Rodrigo fez, que há diferenças e há estratégias de como falar, né, de como lidar. Alguns, como diz bom doutor Demer, é perda de tempo, é para levar o grupo para onde ele não vai. E outro achado que vocês vão poder ouvir, porque vai ficar gravado, o Felipe já vai disponibilizar, isso é muito importante. Quem está no dia a dia, por exemplo, das conversas, dos chamados acolhimentos fraternos, gente, tem tanta gente que não está passando por obsessão por dois motivos, porque adora a dor que vive, não dá 1 milímetro, não cede 1 milímetro, mas quer, e isso é adorar a dor. Você não muda, então se você não muda, que mudança vai ocorrer? Zero. E aí a gente, muitas vezes, fica querendo fazer uma coisa que nem Deus faz. Porque Deus quer que aquela pessoa acorde, é por isso que ela sofre. E a gente vai querer lá resolver tudo. É quando vem o doutor Demé e diz, olha, nem todo caso de obsessão se resolve. Tem cura. E a gente pensa que isso é falta de caridade, mas é a verdadeira caridade, porque é fazer a pessoa se responsabilizar e despertar. E a gente quer que ela. Não, ela. Não, na verdade é muito do nosso orgulho. Ela tem que sair boa do centro, porque senão ela vai procurar outro lugar, vai procurar outra igreja, vai procurar outra coisa. Tá entendendo? Isso é super orgulho nosso. E aí vem o bom doutor Demet dizer isso, olha. Não é. E olha o conselho que ele dá para aquela senhora. Uhum. Isso, a gente é quem acaba sendo enganado. Então, precisamos. E um espírito enganador, exatamente, porque a pessoa não quer. Olha o que a Graça está dizendo, como é maravilhoso, né? A pessoa nem quer passar, se livrar daquele obsessor, daquela situação que ela vive. E haja a gente fazer reunião mediúnica, e haja evocar espírito, e haja espírito vir, porque se você abrir uma reunião mediúnica, abrir uma sessão mediúnica, a não ser que realmente seja uma prova para o grupo e todos os médiuns estejam suspensos, vem, mas não toca ninguém, não toca a pessoa, não tem. Por quê? Porque é uma obsessão simulada, a pessoa ama o seu obsessor. Ela ama a situação que ela vive. Olha, isso que o Rodrigo disse, com essa abordagem bem psicológica, há ganho pessoal para aquela pessoa. Isso é fantástico a gente pensar nisso, gente. Porque muitas vezes a pessoa ganha o quê? Atenção. Porque ela acha que só merece atenção se ela for que a única maneira dela ser importante é se ela for sofredora. Então, aí ela ganha todo mundo ali em torno
Mas obrigado, Rodrigo, pelas colocações. Eu gostaria de ter excelente trabalho, parabéns. Que você seja passível de arrependimento, é o que eu lhe desejo. Eu também, eu também. Eu juro pra você, eu É o já que eu quero. sinto a minha dor, mas eu Ah, preciso fazer alguma coisa com ela. exatamente. Tchau, Rodrigo. Até a próxima semana. Obrigadão. Vamos só fazer a nossa prece, gente, e aí semana que vem a gente vai tratar de um outro tema bem delicado, que a gente vai falar sobre suicidas, tá? Aí a gente vai ver a prece pelos suicidas. Hã? Pode encerrar. Agradeço a todos.